Olá para você que nos assiste em qualquer lugar, em qualquer horário. Essa aqui é a nossa quarta aula desse módulo, Esquecidos da Reforma, e hoje nós falaremos sobre um reformador que tem um nome até quase impronunciável. É Pierre Viret ou Viret. E nós falaremos sobre a sua influência na França, o que ele fez, o que ele desenvolveu, e para que você consiga compreender bem sobre a sua influência, a sua história, é importante que você tenha assistido a aula anterior sobre Guilherme Farel, porque os dois eles estão no mesmo período histórico e a influência de um atinge diretamente a influência de outro. Pensando em alguns dados mais biográficos sobre Pierre Viret, é importante que a gente saiba que ele nasceu em Orbe, no cantão de Vaouade, em 1511. Ele foi um dos reformadores que nasceu no mesmo lugar onde o seu ministério se desenvolveu, que isso é importante, que é até uma grande diferença nesse período, porque muitos reformadores eles nasciam em um lugar, mas o seu ministério se desenvolvia muito mais em uma outra região. Ele foi educado no sacerdócio em Paris, na França, e ele foi um dos reformadores conhecido por desenvolver uma conciliação e uma pregação muito mais pacífica em contraste com o reformador Guilherme Farel. Se você lembrar, Guilherme Farel ele era muito mais veemente na sua pregação, ele era muito mais incisivo, ele brigava muito mais, mas Pierre ele decidiu ter uma postura mais conciliadora e pacífica, e com isso ele conseguia atrair não somente a atenção, mas também o respeito de muitas pessoas. Ele foi um reformador em Lausanne, então a cidade de Lausanne, ela sofre a influência da sua pregação, do seu ministério e de tudo aquilo que Pierre desenvolveu. Viret, então, ele passa por um intenso conflito espiritual antes de renunciar ao romanismo, um aspecto que é até comum entre os reformadores, lembrando que o catolicismo ele tinha toda a sua influência, a educação, e assim como outros reformadores, como o próprio Lutero, Viret ele passa por esse processo de olhar para as escrituras e perceber: opa, isso que está sendo escrito aqui parece que é um pouco diferente da educação que eu estou recebendo dentro da igreja. Então, parece que pode conter alguma forma de erro, e com isso ele conhece os reformadores e ele é influenciado diretamente por Calvino. Ele tinha amizade direta com Calvino, com Guilherme Farel, que foram outros reformadores em momentos específicos, mas ele adota essa postura muito mais pacífica ministerialmente falando. Começa a pregar na sua cidade em 1531, um fato muito importante desse ministério iniciado em Orbe é que um ano depois ele celebra a primeira ceia ali naquela comunidade que se inicia com mais de 200 pessoas. Então a sua pregação ela teve um alcance em um curto período de tempo. Em um ano eles já estavam celebrando a Santa Ceia com um número de 200 pessoas, incluindo seus pais. Então nessa pregação, inclusive, os seus pais foram evangelizados pelo seu ministério e receberam, a mensagem de Jesus Cristo. Nós temos um fato bem icônico no seu ministério, que ele sofre uma tentativa de envenenamento. Por conta de toda a sua influência, de sua mensagem, pessoas tentaram matá-lo, mas ele não morreu. Contudo, ele sofreu as sequelas de todo esse envenenamento e sofreu ao longo de sua vida algumas doenças, psicossomáticas. A sua principal obra foi realizada ali na cidade de Lausanne, onde ele atuou por 22 anos como pastor. Então ele ficou nessa mesma igreja, ensinando essa igreja, pregando o evangelho por um longo período. E ele foi um dos principais
oradores no debate de 1536, promovido pelo governo de Berna, que resultou na adoção da reforma em Lausanne. Então, em um período onde tentaram confrontar, né, a teologia que era pregada, Guilherme Farel, Pierre Viret e também João Calvino foram defender as pautas que eles estavam desenvolvendo. E nesse debate, ou nessa briga que aconteceu em Berna, eles desenvolvem, e a teologia como um todo foi adotada. Essa teologia reformada, ela foi adotada pelo Estado de Lausanne. E neste evento, as principais defesas de Pierre foi sobre os fundamentos da fé, sobre a fé reformada, a supremacia da Bíblia, a justificação pela fé e a liberdade cristã. Então nós percebemos que a vida desse reformador é marcada por conflitos, mas ele consegue conciliar uma boa mensagem. Porventura, dentro da sua congregação ou da sua igreja ali em Lausanne, quando Viret ele vai desenvolver o tema da disciplina eclesiástica, ele sofre uma grande pressão da igreja e ele acaba sendo deposto do seu cargo em Lausanne e se mudou para Genebra, onde ele foi recebido calorosamente e continuou o seu ministério. E lá em Genebra, agora, os seus sermões eles se tornam muito mais populares e atraíam grandes multidões, até por conta de todo o seu desenvolvimento lá em Lausanne. E os seus textos acabam sendo abordados muito mais temas teológicos, então o seu legado acadêmico é muito mais dentro do credo apostólico, dos 10 mandamentos, da oração do Senhor, das polêmicas contra o Concílio de Trento, e isso é um dado importante. No Concílio de Trento é onde a veneração a Maria ela é consolidada. Dentro desse concílio é como se fosse uma contra-reforma, então eles estão debatendo contra alguns pontos da reforma protestante do século XVI, inclusive eles são contra alguns escritos filosóficos que, como Aristóteles, entre outros, por acharem que estavam promovendo alguns problemas para a educação católica. Então Viret ele traz ali um estudo contra esse Concílio de Trento, mostrando algumas problemáticas dentro deste concílio. E nós percebemos que ele tem então toda a sua influência intelectual, acadêmica, mas também pastoral dentro da sua pregação, a sua forma de governo, a sua forma de reger a disciplina. Dito isso, Pierre Viret é um dos reformadores que nós podemos olhar para a sua vida, para o seu ministério, para o seu labor acadêmico e doutrinário e aprender muitas coisas. Apesar de todas as suas controvérsias ao longo da sua jornada ministerial, ser deposto de um lugar, a gente pode aprender o seu zelo de fincar raízes num lugar, pastorear durante 22 anos, ensinar a sua igreja local, ter uma pregação acessível que atraía pessoas, ser influenciado por doutrinas centrais da fé, lutar contra doutrinas que eram controversas naquele período histórico. Então que todo esse módulo Esquecidos da Reforma, ele não seja apenas um ponto na nossa história de conhecermos sobre alguns reformadores que foram esquecidos, mas que este módulo possa nos influenciar a olhar para a história e ver a nossa história dentro dessa grande história, para que a gente possa continuar cultivando esse labor e essa influência por onde quer que nós andarmos. Então, se você não assistiu às outras aulas, veja as outras aulas deste módulo e não perca também os novos módulos que serão lançados futuramente. Deus abençoe.